Altino, segundou, todos tenham uma ótima semana, vamos embora. Doutora Manoela, né mãe? Simbora, cuida pra cuidar. Simbora, minha gente, vou levar vocês junto com a gente. Chegamos, minha gente, aqui no Altino, meu guerreiro tá aqui, ó, prontinho, né mãe? Vamos agora se recepcionar. Chegamos, vamos embora. Acabou o feriadão, todos tenham uma semana abençoada, segundou. Vamos embora. Bom dia, boa tarde, benção, tudo bom? Simbora, mamãe. Chegamos na geladeira, que aqui é bem friozinho. Simbora. Boa tarde, benção. Simbora recepcionar esse guerreiro. E vamos sair das mães, né, Tiago? Comer uma coisinha, beber uma aguinha. Vamos embora. Recepcionei esse guerreiro, minha gente. A gente recepciona. Agora vamos lá dentro. Olhar os outros filhos, dar um bom dia, boa tarde, né? Matar saudade para semana todos os feriadinhos aí, né? Vamos embora. Que Deus dá nossa força. Cada dia uma vitória. Vamos embora. Né, Tiago? Hoje está mais vazio. A cadeira fica zambando, minha gente. Dá uma roda como fica. Aí tem um pé que ela vai aguentar, tá chega a outra. Ai, Deus, aqui é a piscina. Vai, Tiago, embora. Cuida pra cuidar. Agora, minha gente, agora vamos bater de meio. Já vem Tiaguinho, outra que linda ali atrás, outra guerreirinha. Tchau, linda. Tchau. Beijo, simbora. Simbora bater de meio, né, Tiago? Bora. E amanhã a gente vai barrar ainda, amanhã, Deus quiser. Boa tarde, meninas. Boa tarde, boa tarde. Bora, Tiago. Doutora Manu. Simbora, minha gente, esse guerreiro já tá direitinho, organizado. Vamos embora. Cuida pra cuidar. Né, mãe? Já estou aqui relaxando. Vamos embora pra terapia. E cada dia uma vitória. Amém, minha gente. Simbora.